Hoje a gente vai ver os descritores um e 2. O que a gente diz aí, o que a gente vê no descritor um? Ele fala de identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Na próxima tela eu vou explicar para vocês o que são esses croquis. E o descritor 2, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais. O próprio nome já está falando, ó, bi vem de dois dimensionais, dimensões, e tridimensões, três dimensões, né? Relacionando com suas planificações. Então, basicamente, esse descritor 2 seria o quê? Eu pegar, por exemplo, um cubo e digamos que eu saia cortando ele aqui no que vocês chamam lados, né? Esses lados aqui. Não vou dizer o que é agora. Eu saí cortando e aí quando eu abrir e colocar ele em cima de alguma coisa, eu tenho ele desenhado. O desenho que ele faz, ou seja, a planificação, certo? Então, é basicamente isso. Se eu pegar, por exemplo, um cilindro, que é um cilindro, tem um formato de um cilindro. Se eu cortar ele bem aqui, certo que ele vai estar tampado, né? Eu corto ele bem aqui e faço cortes na tampa e na base, vamos chamar assim. Quando eu abrir, que eu colocar ele em cima de uma superfície, ele vai ficar só a planificação, né? Vocês já viram esse conteúdo, a gente só vai estar revisando. Então, ele é o descritor 2. Em relação ao descritor 1, ó, a gente deve verificar as habilidades de vocês, alunos, certo? De localizar ou até se movimentar, tornando como frequência tomando como referência, desculpa, algum ponto em um mapa ou uma representação gráfica. Antes de falar aqui o que é o croquis, deixa eu dar uma ideia para vocês do que seria essa localização e a movimentação. É, com os tempos aí evoluindo a cada dia, hoje a gente tem o GPS, né? O GPS que é visto de maneira online, em tempo real. Você ativa aqui o GPS do seu celular, você vai para onde você quiser. Inclusive, no mapa que aparece, a sua movimentação em tempo real, né? Aparece, tem um certo espaço de tempo, um curto espaço de tempo, mas é coisa de segundo, já atualiza. Se você saiu de uma rua para outra, o GPS, o indicadorzinho do GPS da sua movimentação já vai junto, né? Antigamente era só olhar para o mapa. Se eu pegasse o mapa da cidade de Sobral, eu tinha que sair contando. Vamos supor, peguei o mapa e tem um ponto de referência aqui. Deixa eu ver um ponto de referência que eu possa dar. A Escola Maria Dias, por exemplo. Aí eu queria sair do Maria Dias para ir lá para o Lísia. Aí eu ia no mapa, achei Maria Dias e achei o Lísia. Do Maria Dias para o Lísia, eu vou ter que andar à frente 10 não é muito, 3 quarteirões, aí tem lá os quarteirões, aí eu ia ter que andar contando os quarteirões que eu ia passando. Dobrava à esquerda, andava mais 5 quarteirões, chegava no Lísia. Era desse jeito. Hoje em dia não, é só ir olhando para o GPS. Tá chegando perto de eu dobrar à esquerda ou à direita, certo? Então, esse descritor 1 aí norteia a gente em relação a isso. E às vezes a gente ainda se perde com o GPS, né? Mas, enfim. E o croquis, pessoal, nada mais falando aqui, colocando mais facilmente, é um esboço, certo? Alguma representação e não tem muitos detalhes, grandes detalhes. Por exemplo, deixa eu tentar imaginar aqui, pronto, o próprio celular de vocês. Quando vocês abrem o GPS, ele abre o mapa da cidade de Sobral, ele não vai aparecer as casas no mapa. Ele vai aparecer o quê? Uns retângulos, quadrados, umas figuras que representam o quê?
representa os quarteirões, né? Representa uma praça que tem, por exemplo, uma quadra de esportes, no formato muito parecido com o que é real. Então, ali eu posso considerar aquele mapa como um croquis. Ele não tem detalhes. Né? Não tem, acredito eu que não tenha muito detalhe. Igual o Street View, eu não sei se vocês já conhecem, o Google Street View, quando você acessa ele em tempo real, só que ele não vai andando automaticamente igual o mapa. Você tem que ir olhando, vai passando. Ele apresenta a rua do jeito que ela é. Inclusive, se na hora que o carro que passou registrando, porque tem um carro que passa sempre atualizando, se na hora que ele passou tirando a imagem da rua, se tiver uma pessoa, a pessoa aparece. Não sei se vocês já viram isso, mas tem. Certo? Então, o descritor 1 trata disso aí. É nova, É nova, sério? Google Maps, você pega qualquer local, você fica aproximando. Tem uma parte que você vê qualquer coisa estranha. Fizeram até um meme, eu caí, ninguém viu, aí tá no Google Maps, só aproxima, tá lá, meio da pista, a pessoa cai e tá lá no chão. Sei. Deixa eu ver se eu consigo aqui, enquanto eu vou falando, mostrar para vocês. Pois é, e aí, esse descritor 1 fala justamente disso, certo? Dessa movimentação. E aí a gente vai ver alguns exemplos. A gente realmente não tem muito o que falar em relação a isso. Como é mais questão de localização, de vocês saberem, como é que eu posso dizer, ser orientados através de alguns comandos que não são difíceis, certo? E é só isso, só questão de orientação mesmo. Vamos ver essa primeira questão aí. Ó, essa primeira questão é relacionada justamente a ele. Aqui seria uma representação de um nicho. Para quem não sabe o que é nicho, é tipo um quadro, né? Só que é um quadro que, não como igual aqueles que tem uma foto, ele é um quadro que é colocado na parede. Tem algumas casas, mas a gente vê muito em consultório médico, né? Coisas do tipo. E esse quadro ele pode ter vários formatos, inclusive formato assim arredondado. E aí é colocado na parede, né? E aí colocam algum enfeite dentro. Não sei se vocês já viram. Isso é um nicho. Como se fosse um expositor, digamos assim. E aí esse camaradinho aqui colocou os carros dele distribuídos nesse nicho, em algumas posições. Aí a gente tem aqui as linhas, né, ó, que são representadas pelas letras, e a gente tem as colunas que são representadas pelos números que estão aqui embaixo, ó. Né? O que ele pede? Ele disse que arrumando essa estante, aqui é uma estante, né? Tipo um nicho, tipo uma estante. O Fernando colocou o carrinho favorito na posição 2Q. Qual é o carro que está nessa posição 2Q? Então é só eu pegar aqui, ó. Oi? Letra A. Pronto, então vamos ver aqui, ó. Posição 2Q. Não tem a opção E, não. A gente era A, vocês disseram que era E. Ou eu disse A e vocês não tem E. Só tem a D. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui posição 2Q, então vou procurar 2 e Q. Para que mais fácil do que isso? É só juntar os dois, ó. Pronto, tá aqui esse camaradinha bem aqui, ó. Né? Então, letra A. O que é que tem de difícil nisso? E aí, quando eu recebo as atividades, vem a atividade zerada ainda. Eu vi uma questão desse tipo na atividade da minha irmã do 3º ano. Pois é. Isso aí é com o 3º ano mesmo. Pois é. Isso aí é meio que gráfico. Às vezes é falta de interpretação de texto, porque minha Nossa Senhora. Exatamente. Aqui é coisa que aluno estuda lá no 3º ano. Professor, tá aí, ó, 2Q. O cara errar isso aí, é só dizer, meu carro favorito. O cara vai pegar o quê? O 2S.
Só que é massa. Eu acho que é só por isso que o cara errou. Não sei. Não entendo. Desisti de entender. Eu passo essa bola aí para quem é psicólogo. Vamos lá, questão 2. Essa questão 2 aqui já é um pouquinho mais elaborada, mas não é difícil. No mapa abaixo, encontram-se representadas as ruas do bairro onde Mariana mora. Mariana informou que mora numa rua entre as avenidas A e B e entre as ruas do hospital e da locadora. Mariana mora na... Vamos ver aqui, ó. Avenida A. Aqui ela, ó. Tá, a Avenida A é essa daqui, ó. Avenida A. E a B? A B tá aqui. Avenida B. A Avenida B é essa daqui. Pronto. Então a casa dela tá localizada nesse entorno aqui, ó. Entre essas duas avenidas. Certo? Aí diz o seguinte, ó. Entre as ruas do hospital e da locadora. Cadê o hospital? Tá aqui o hospital. Então, cuidado. A rua do hospital é a rua 7, ó. E Cuidado, a rua da locadora é a rua 8. O hospital não é isso tudo aqui não, ó. Isso tudo aqui é um quarteirão. E o hospital é só essa parte que está em branco, certo? Que vocês poderiam considerar como sendo rua 5. Não é, é rua 7. E a locadora, tá aqui a locadora bem aqui. Qual é a rua da locadora? Rua 8. Então essa rua aqui. Bora na rua Então, 4, então. exatamente. Rua 4. Opção A. Qual é o segredo que tem nisso aí? Não tem. Nenhum. Simples demais, simples. Só prestar atenção. Só tem uma Exatamente. pessoa que pode errar essa questão. Um cego. Professor, você já pegou Pô. alguém que já é um troço desse? Se tem alguém o quê? Não, tô falando de todas as suas aulas. Você já pegou alguém errando um troço desse aí? Já, demais. Demais. Meu Deus, a pessoa só pode ser cega, né? Demais. Foda-se, meu amigo. Eu vou para recuperar, depois eu recupero minha nota, bora mais. Porque misericórdia, isso aí é vacilo. Eu faço sair fechado os olhos. É simples, simples demais. Pessoa, no Tudo, mínimo, e deve tudo. falar assim, ó. Tá muito fácil, vou fechar o olho e vou fazer Deus fechado. Aí vai lá e pai erra. Só se for. Quando a gente quer, a gente corre atrás e consegue. Certo? Ah, é difícil. É difícil, eu já disse para vocês que é difícil. É um prédio bem alto, grande. Isso aqui é um edifício. É Certo? igual a minha mãe fala, é difícil é um prédio bem. Pois é, já gostei da sua mãe. Ela é da minha. Tudo que você se propõe a fazer, pessoal, se vocês se dedicarem, vocês conseguem. Certo? Tudo que vocês tentarem. Exemplozinho bem rápido aqui. Criou-se uma mística antiga, né? Porque isso aí já caiu faz muito tempo. De que mulher que tem que fazer os afazeres de casa, mulher que tem que tomar de conta dos afazeres de casa. Graças a Deus que minha mãe nunca considerou essa ideia. Eu sei fazer de tudo dentro de casa, de tudo. Professor, não tem nada que você não saiba fazer numa casa? Tem. Limpeza. Para fazer limpeza, eu não gosto, primeiramente. É um serviço que eu não gosto de fazer. Mas quando eu vou fazer, eu sempre tento fazer da melhor maneira. Certo? Isso, professor, então você é porquinho, você gosta de coisa suja? Não. Não, calma. Eu não gosto de fazer a limpeza. Certo? Mas o restante das coisas... Igual a minha irmã sabe cozinhar, mas não gosta. Aí ela vai aprender a cozinhar. Pronto. Aprendeu. Cozinhar hoje eu cozinho melhor que minha esposa, para vocês terem uma ideia. E eu não estou mentindo, não. Ela diz isso para qualquer um. Eu cozinho melhor que ela. Certo? Então é só a gente se propor, pessoal, a fazer. Vocês vão se propor a aprender uma coisa, vá de cabeça. Só não vá de cabeça se for uma coisa dura, porque senão pode quebrar a cabeça. Mas, se não for, certo? Então, aprender matemática não é difícil. E eu queria realmente que vocês trocassem esse nome por esse.
Troquem a má temática pela boa temática. Comecem a encarar que vocês conseguem aprender muita coisa, né? E eu acredito que mesmo com alguns conteúdos que a gente já viu, reviu aqui, vocês aprenderam coisas que não sabiam, né? Bora lá, né? A gente sempre tem maneiras diferentes de ensinar, então... E eu aprendo muito com vocês também. Pode ter certeza. Então, coloquei aqui, pessoal, o descritor 2, voltando aqui para mostrar para vocês, que fala de identificar propriedades comuns e diferenças entre as figuras bidimensionais, que são meros, digamos assim, meros desenhos, e as figuras tridimensionais, que eu posso chamar inicialmente de objetos, relacionando-as com suas planificações. Agora, cuidado, porque o desenho não é todo desenho, porque eu posso muito bem desenhar um cubo, e um cubo é uma figura tridimensional. Um objeto, no caso, né? Ele não é bi. Eu falei aqui de desenho, mas não é bem um desenho. Me expressei mal. Tudo que tem 2 dimensões, bidimensional. 3 dimensões, tridimensionais. Então, no caso do cubo, eu tenho as 3 dimensões, que seriam largura, comprimento e altura, transforma ela numa figura tridimensional. Tá? Um quadrado, por exemplo, eu só vou ter base e altura. 2 medidas. Então, bidimensional. E no cubo, pessoal, a gente tem 3 elementos. Só que não só no cubo, em todos os objetos, eu não vou dizer o nome agora, eu vou dizer o nome daqui a pouco. Em todos esses objetos, certo? Eles têm esses 3 camaradas aqui, que são a face. Deixa eu pegar o cubo aqui de novo. Face, que está pintado aqui, mas eu vou mostrar para vocês. A face é tudo isso aqui, ó. Certo? O que eu poderia chamar inicialmente de lado. Ó, esse lado que eu chamaria de lado é face. A gente chama de face. Essas linhas aqui, ó, a gente chama de aresta. Tá até pintado aqui mais forte. É igual a musiquinha, professor, terceiro ano. Faces, lados, arestas, linhas. Arestas, linhas. Esses pontinhos. Ainda tem isso? Rapaz, mas vocês são bom, tem musiquinha pra tudo. Igual musiquinha português. Música aí não, Tinha musiquinha essas pra músicas tudo. não pegam pra mim, não, professor. As musiquinhas enjoadas que pega, é? Pra mim, elas não pegam de jeito nenhum. Não esqueça das musiquinhas, pelo amor de Deus. Então, as linhas são as arestas e o ponto de encontro das arestas são os vértices. Ou, olhando aqui para o cubo, eu posso dizer que os cantos, né? Os cantos aqui, os bicos dele, são os vértices. E aí, uma curiosidade para vocês em relação ao cubo, eu tenho no cubo 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Isso aqui, que está nessa imagem aqui, lilás, roxa, já caiu em questão de prova, né? Vocês identificarem quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem no cubo. Prova tipo SPAES, SAEB, já caiu questão desse tipo aqui, nesse nível, né? E aí, só voltando aqui um pouco, um exemplo de um cubo, aqueles dados que geralmente vem naqueles joguinhos de tabuleiro, né? É um cubo. E uma curiosidade em relação àqueles dados, que a gente pode muito bem produzir um dado em casa, para a gente brincar, né? Eu fiz isso muito quando eu era criança. Eu, às vezes, não tinha condição de comprar um jogo, não tinha condição de comprar um dadozinho melhor, né? Aqueles branquinhos, acho que é até de osso o pessoal chama, que é o mesmo material daqueles dominós, né? Branco. Aí eu fazia de papelão, fazia meus dados. Só que uma coisa que eu não sabia quando eu era criança, que tem um segredo para o dado. Todos lá tem que dar 7. A soma, cuidado, a soma dos lados opostos. Certo? Isso mesmo. Então, eu achava mais fácil fazer assim, ó. Tá aqui o dado aqui, né? Aí eu botava 1, aí aqui eu botava 2, aí eu virava, aqui era 3, 4, 5, 6. Pronto, acabou a história. Mas tá errado.
Se eu boto 1 aqui em cima, aqui embaixo eu tenho que botar o número que somado com 1 dá 7. Então vai ser 6. Então eu já tenho 1 e 6. Se eu for botar o 2 bem aqui, aqui tem que ser o 4, porque 2 e 4... Ou, desculpa, tem que ser o 5. 2 e 5, 7. E aqui eu tenho que botar o 4 e o 3. Porque 4 mais 3, 7. Na época eu não sabia disso, eu fazia um dado todo doido. Né? Mas o dado em si é isso. Já caiu questão de prova nesse sentido também. Ele mostrava o cubo, por exemplo. Deixa eu pegar uma cor que vai aparecer aqui, o branco. Aqui, uma bolinha. Aqui, 3. E aqui, 5, por exemplo. Aí ele dizia assim, ó. Se, por exemplo, eu girasse esse cubo, ou então girar não, que é muito complicado. Quantas bolinhas eu tenho na base desse cubo? A base está no chão, eu não estou vendo, ó. Né? Eu não estou vendo quantas bolinhas tem. E aí, no caso, eu teria que saber dessa regra do dado. E aí, como aqui é 3, o de baixo tem que ser 4, porque somando tem que dar 7. Aí era só marcar a opção 4. Né? Já caiu questão desse tipo também, em avaliação externa. Beleza? Continuando aqui, ó. Nunca na vida soube dessa regra aí, não. Não sabia, né? Não, mas agora, né? Pronto, show de bola. Então, os objetos que eu estava falando para vocês, a gente chama eles de sólidos geométricos. E aí a gente tem alguns tipos, alguns grupos de sólidos geométricos. A gente tem sólidos quaisquer, a gente tem os poliedros e a gente tem os corpos redondos. A gente vai definir cada um deles. Né? Aí aqui diz o seguinte, ó. Alguns exemplos de sólidos geométricos são os cubos, que eu mostrei para vocês. Pirâmide. Eu não tenho como mostrar aqui pirâmide, eu não tenho nada no formato de pirâmide. Prisma. Posso dizer que isso aqui seja um prisma. Uma caixa que não tem a forma de um cubo, né? Posso até dizer que isso aqui seja um prisma. Cilindros. O que seriam cilindros? Mostrei, né? Pedaço de cano, uma fita, coisa do tipo. Esse produto aqui que eu tenho, ó, tem um formato de cilindro também. Ok? Rexona, né, professor? Pronto. O Rexona tem uns que tem, outros não, porque tem uns formatos meio malucos, né? Um design estranho. Mas também aquele vidro, uma lata de leite, todos eles são cilíndricos. E eu tenho também a esfera, né? Uma bola, por exemplo, é uma esfera. E aí vamos aqui fazer a definição deles, né? Tenham cuidado para vocês não confundir esses dois caras aqui, ó. Certo? Porque eu tenho prisma e tenho pirâmide. O que caracteriza os prismas e as pirâmides? Os prismas, digamos assim, eles têm duas bases que são do mesmo formato. Olhando para cá, ó. Oi. Quando você fala em prisma, eu me lembro do prisma básico, que é tipo uma caixa, só que sem a parte de cima, só grudado. Como se fosse tipo o telhado de uma casinha. Aham. Sei. É um tipo, né? Ó, o prisma, ele tem duas bases no mesmo formato. Então, qual é o formato da minha base desse camarada bem aqui, ó? Ó, essa aqui é a base dele, ó. Tá mal desenhado, mas deixa eu apagar. Que formato é esse daqui da base dele? Um pentágono. Pentágono. 1, 2, 3, 5. 4, 5. Então, eu tenho uma figura aqui de 5 lados. Para mim considerar ele como prisma,
ele tem que ter outra base dessa de 5 lados. E tá aqui ela, ó, em cima, certo? Então eu tenho que ter duas bases com a mesma figura geométrica, que no caso aqui seria o pentágono. Então esse prisma aqui é um prisma de base pentagonal. E as pirâmides, professor? Eu estou vendo ali que a pirâmide também tem um pentágono na base. Tem, porém, é só uma base. Lá do outro lado, as arestas se encontram todas num ponto só. Olha aqui, ó. Formando um bico, digamos assim. Então, sendo assim, o que diferencia o prisma da pirâmide é isso. A pirâmide, ela tem um formato triangular, digamos assim. Certo? Ela tem um bico, diferente do prisma, que são duas bases. Ok? Ver se tem mais alguma informação. Eu me lembro de deserto. Pronto. É. O faraó chegou lá, ó, tá tudo deserto. Fazer um triângulo gigante aqui. Pronto, uma pirâmide. Pronto. Agora, o cuidado que vocês têm é de não confundir a pirâmide, ó, também com esse camaradazinho aqui, ó. O cone, né, Que é o professor? cone. Isso. O cone é o chapéu de aniversário. Pronto, chapéu de aniversário, um canudinho daquele de aniversário também. Aqueles canudinhos salgadinhos, né? Então, qual é a diferença entre eles? Ó, a pirâmide, ela tem algumas faces. Já o cone, ele tem um formato arredondado. Por isso que a gente chama de corpos redondos. O que ele diz aqui, ó? São sólidos geométricos formados apenas por polígonos e cujas arestas são segmentos de reta. Tá aqui, polígono, digamos, só um instante, aí ele fala dos poliedros. Espera aí. Poliedros são várias faces, poli são várias, edro é face. Formado apenas por polígonos, e as arestas são segmentos de reta. Já os corpos redondos, eles são sólidos que possuem curvas. Ou seja, olha aqui a base do cone, ó, é arredondado, ou seja, faz uma curva. Não só uma, né? Faz uma aqui e outra aqui. Curvas. Olha aqui a esfera. Ele é curvo, ele não é segmento de reta, igual os sólidos geométricos, os poliedros, né? Aqui, ó, que ele fala de segmento de reta. Ah, professor, mas ali no cone e no cilindro tem esse segmento e tem esse e tem esse. Tem, mas além desse segmento de reta, eles têm a parte arredondada. Então, isso caracteriza como sendo um corpo redondo. Então, são esses três tipos aqui. E a gente ainda tem também outros tipos de sólidos geométricos que não tem categoria específica. São vários tipos que a gente chama de outros, porque ele não tem especificidade, certo? Não tem como eu dar um nome para cada. Tipo esse daqui, ó, é como se fosse um cubo, né, que eu tirei esse pedaço. Então, não tem um nome para dar para ele. Se, por exemplo, eu tivesse feito isso aqui do outro lado também, ó, né, tivesse apagado essa parte aqui, ó, já seria outro tipo de sólido, né? Aí não teria como dar um nome para ele. Eu poderia muito bem cortar bem aqui, ó. SND, né, professor? Sólido não. Sem nome ó, já é outro tipo. Então, a cada corte que eu fizer aqui, eu estou montando um sólido diferente. E aí, para me dar um nome para cada um desse aí, eu ia ter infinitos nomes. Quem era que ia aprender? Se ele não tem uma base de nome definida, digamos assim. SND, sólido não definido. Só se for sólido não definido. Certo? Então, não tem como descrever cada um deles. Beleza? Dúvidas? Tenho, e professor,
internet tá ficando péssima. Se eu sair, é por causa dela. Beleza, depois você me manda Então, mensagem professor, dizendo. a Lavinha mandou mensagem pra mim dizendo que a internet dela caiu. E ela Por que que mandou a Lavinha mensagem não mandou para pro mim? senhor. Ela mandou mensagem Ah, pro senhor. tá certo. Ela pediu só pra reforçar. Beleza. Então, pessoal, dúvidas em relação aos sólidos geométricos? Não. Aí deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já viram planificações, né, e tal? Quais seriam ou qual seria o sólido que eu não consigo demonstrar para vocês a planificação? Círculo. Círculo não, Eu ia esfera. falar. O círculo eu consigo mostrar. A esfera. A esfera. Por quê? Porque ela não Ó, tem nada. exatamente. Aqui, por exemplo, esse cone, se eu cortar ele bem aqui, ó, fizer um corte e fizer um corte aqui, quando eu abrir e colocar em cima de uma mesa, eu vou ter mais ou menos essa forma aqui, ó. Mais ou menos, né? Isso aqui. Então, isso aqui é a planificação do cone. Se eu Mas pegar o cilindro, cortar o cilindro aqui, cortar aqui e cortar aqui, eu vou ter mais ou menos isso aqui, de planificação. Não é bem desse jeito, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Para desenhar fica ruim. Então, se eu cortar a esfera, aqui, por exemplo, eu vou ver o quê? Eu vou ver isso aqui, ó, da esfera, porém não é plano, porque aqui dentro vai caber alguma coisa, né? Vai você caber alguma literalmente coisa. vai ver uma bola furada, né, professor? É, ó, se eu tenho aqui a esfera, se eu cortar ela aqui ao meio, eu vou ter uma meia-lua. E dentro vai caber alguma coisa. Não vai ser uma planificação, certo? Não, então não tem planificação da esfera. Beleza? Vou voltar aqui. A Então, esfera, ela é o único que não tem faces. planificação. Isso. É a única mesmo? De todos? É. Aham. Oxe. Ah, da esfera eu sabia, mas de todos aí não. Isso que eu perguntei logo. Primeira questão aí, o que vocês me dizem? É com vocês agora. Vou liberar aqui o chat. Se vocês quiserem colocar no chat também, vou estar pegando aí a participação de vocês. Se quiser falar no microfone, melhor ainda. É para resolver essa questão, professor? Sim. Bem fácil, hein? B, professora. B, professor. B. Literalmente. Deixa eu ver aqui no chat. Ninguém no chat ainda. Se alguém discordar, pode falar. Eu acho que é a B. B. Eu acho que é a B, professor. Todo mundo achando que é B. B no chat também. B, B. B, B, B. Mas não é Big Brother, não. Bora lá. Pessoal, antes, explicando aqui para vocês, isso aqui é um jogo, Batalha Naval.
que acho que não é nem da época de vocês. É, Mas, sim, professor. é? Ah, O vocês brincam disso? Cia sempre apresentava esse jogo. Ah, eu nunca gostei. Mas, enfim. É, tem aqui como se fosse aqui um oceano, né? E a gente tem algumas coisas dentro desse oceano. A gente tem navio, tem submarino. Esse sinal que aparece aqui é um tiro que foi dado na água. E esse amarelinho é um tiro certo. Aí, na questão diz o seguinte, ó. Gabriel e Marcelo estão jogando uma partida de batalha naval. Nessa partida, Marcelo já acertou uma parte do submarino de Gabriel. Então, o submarino é esse formato aqui. Então, o único que que foi acertado, né, atingido, foi esse. Como mostra a figura. Para afundar o submarino de Gabriel... Eu acho que nem a pessoa que nunca jogou batalha naval é o único submarino que tem. Pois é, tem a legenda, né? Aí, para afundar o submarino do Gabriel, eu preciso acertar todo o submarino. Se eu acertar só duas partes, não afunda. Coisa que é errado, né? Soltar uma bomba bem no meio do submarino, onde é que ele não vai afundar? Mas, enfim. Exemplo, Titanic, já era. Pois é. Então, foi acertado em um local. Para me afundar ele, eu preciso mais o quê? Eu vou precisar acertar um aqui e um aqui. Aí eu vou olhar quais são as coordenadas. Aqui, ó, 2B. Então, o primeiro é B2 e o outro, 2D. Ou seja, D2 e D2. Opção, letra B. Bola. Show de bola. Beleza. Diogo, um dia desse eu joguei. Ixi, vocês ainda jogam? Isso aqui é antigo, viu? Muito, mas eu acho que ele foi atualizado. Eu vi a atualização dele. Eu gostava do Campo Minado, antigamente, mas hoje em dia eu não gosto mais não, jogo não. Oxe, pessoal, por quê? Sei lá, muito chato. Questão 2, vamos lá. É a velhice. É, deve ser. Tá chegando, cabelo branco, aí a gente vai ficando enjoado. A resposta da 2? Eu acho que é a. A. É a. Clara A. A outra Clara A. Tem muitas claras. Professor, eu acho que a. Anderson A. Vai estar todo mundo na A. Vocês não estão indo pelos outros, não, né? Se estiver errado, erra todo mundo. A outra Clara A. Vai clara demais, rapaz. Se eu tivesse abuso deste nome, eu abusava vocês tudinho. Ó, Maria Clara, Ana Clara Justo, Ana Clara de Oliveira. Não, mas eu gosto. Inclusive, tive uma aluna ano passado, Clara, que eu gostava muito dela. Ei, professor, mas na frequência, né? Qual é o seu nome? Clara, tá lá. Recebi Ana Clara, Maria Clara. Era o meu maior trabalho, Clara. Quem é Clara? É justo? É injusto?
É a Oliveira, é a não Ai, todo Oliveira. mundo fazia esse bullying comigo. Justo, injusto. Aí é. Foi mal, não foi a intenção. Bora lá. Procurar a tela. Pronto, achei. Observe o mapa abaixo. Ele mostra uma parte do bairro onde Gabriela mora. Gabriela estava na Praça dos Coqueiros. Vou marcar bem aqui, Praça dos Coqueiros. E passou na padaria antes de ir para casa. Qual dos caminhos Gabriela fez para chegar em casa? Só em questão desse tipo, eu não sei se vocês fizeram dessa maneira, que eu vou fazer. Mas se eu sair da... Cadê Praça dos Coqueiros? Está aqui. Ela estava bem aqui. Se eu sair daqui, tenho que passar em algum lugar, que era na padaria. Está aqui a padaria. Eu poderia muito bem fazer esse caminho louco aqui, ó. E depois ir para casa. Ou eu poderia vir por aqui, aí bem daqui eu voltava, dava um rolê por aqui, e aí quem estava fazendo isso aqui era o Mário, e ele esqueceu de se despedir de quem? Deixa eu olhar aqui, a cara de alguém. Esqueceu de despedir do Lucas. E aí ele voltou na praça e aqui veio direto, foi na padaria, e aí fez hora quando chegou em casa, chegou o chibato da mãe dele. Quando ele tocasse na da escola, eu e Isaac puxando o Sobral todinho, pra depois. Pois é, para mim não ficar fazendo essas viagens malucas, eu vou logo nas opções. Ó, entrou na Rua das Margaridas. Cadê a Rua das Margaridas? Tá aqui, ó. Que não é a professora, né? Então saiu daqui e foi pela Rua das Margaridas. E aí a Rua da Padaria é justamente aqui, né? Nessa Rua das Margaridas. E virou na Rua dos Cravos. Tá aqui a Rua dos Cravos. Então quando saiu da padaria, virou na Rua dos Cravos, foi direto, chegou em casa. Tá aqui a casa dela. Então pronto. E tem A. Não preciso nem olhar as outras coisas. Vai dar errado. Certo?